Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. Este vídeo ele faz parte, é uma apresentação, né, como uma atividade da disciplina de Engenharia de Software do programa de pós-graduação em Ciência da Computação. Essa atividade foi nos solicitada pelo professor Urrit. E quem sou eu? Eu sou aluna de estudante de doutorado da Universidade Federal de Campina Grande, né? Estou sob a supervisão do professor Tiago Massoni. Investigamos aspectos humanos na engenharia de software. Também trabalho no Instituto Senai de Tecnologia e Automação Industrial como desenvolvedora de software, e esse meu contato. Podem ficar à vontade para trocar ideias sobre o livro ou algum tema relacionado a aspectos humanos na engenharia de software. Então, o que foi a atividade? O professor nos deu uma lista de artigos para escolhermos e eu escolhi aqui Peopleware, Productive Project and Teams. Por que eu escolhi este livro para apresentar? Apesar deste livro estar relacionado a aspectos humanos, né, esse livro também aborda outras situações recorrentes em ambientes de desenvolvimento, né? E que fala desde o início do projeto até a sua estimativa de prazo, o overtime, né, que a entrega do projeto na data estimada. Então, logo no iniciozinho, os autores eles provam que a maioria dos problemas do nosso trabalho não é de natureza tecnológica, e sim de natureza sociológica. Então, ele aborda alguns problemas e nos trazem nesse livro, né, que é composto em 4 partes, em 34 capítulos, né, e apesar dele ser um livro de 1999, ele continua um best-seller, né, e os autores receberam inúmeras cartas, inúmeros contatos de todo mundo sobre esses ambientes de desenvolvimento. Então, o livro continua atualíssimo. Então, sobre os autores, eles têm uma vasta experiência, né? E nos agraciaram com esse conhecimento, né, sobre o livro. E obrigada aos autores, né, pela contribuição. Então, vamos falar sobre o livro, né? Logo no capítulo 1, os autores abordam que a probabilidade de falha de um projeto ele cresce conforme o tamanho do projeto, né? Então, desde que os computadores se tornaram realidade, a demanda de software foi aumentando exponencialmente, né? E da mesma maneira que a quantidade de código escrito foi acompanhando esse crescimento, os desenvolvedores experientes, né? Projetos que não necessitam de nenhuma inovação tecnológica também falham, né? Então, e por quê, né? Então, os autores abordam assim, suponhamos agora que pegássemos um desses projetos que falharam, né, e fizéssemos uma autópsia dele, né? Tem uma coisa que seria notada aqui, não foi a falta de recursos tecnológicos, né? Então, o que foi? Por que não teve sucesso, né? Então, ele fala também que o motivo disso também estão relacionados às causas sociológicas, né? Então, uma outra parte que ele fala, né, que a causa mais frequente dessas falhas é a política. Então, pessoas geralmente usam esse termo política, né, que é para tratar de uma maneira geral sobre qualquer coisa relacionada às pessoas, né? Porém, existe um termo muito mais preciso que eles chamam de sociologia do projeto, né? E em que gerentes também estão dispostos a acreditar que se preocupam muito mais com as pessoas, né? No entanto, eles raramente agem assim, né? Muitos gerentes, eles gerenciam como se a tecnologia fosse a questão principal. O foco nem sempre são as pessoas, né? Então, como um gerente espera ter sucesso, né? Pensando muito em tecnologia e pouco ou nenhum tempo com as pessoas, né? Então, os autores falam do high-tech illusion, né? Que estamos sempre acreditando que o sucesso dos nossos negócios está relacionado à tecnologia, computadores, etc. Mas a questão principal é que não está.
certo? Segundo os autores, né, que os pesquisadores trabalham com negócios de alta tecnologia, apenas aplicam os seus trabalhos, mas que o verdadeiro sucesso de um projeto vem das interações humanas, de todos os participantes envolvidos no esforço, né? E as falhas provêm dessas interações pobres, né? Essas interações fracas. Então, a tendência de falha é muito alta. Então, a principal causa que nos faz entender, né, a focar no lado tecnológico do que no lado humano da coisa, não é o fato do ponto mais crucial, e sim o mais fácil, né? Então, ele fala aqui sobre um make a cheeseburger and sell a cheeseburger. Como assim? O autor, né, os autores, no caso, falam que desenvolvimento é diferente de produção. Porém, né, gerentes de desenvolvimento, eles derivam inteiramente da filosofia do ambiente de produção. Então, os autores eles fazem essa associação, né, do desenvolvimento, né, de um software com a associação do que o gerente faz com as pessoas envolvidas no projeto. Então, a associação brilhante que eles fizeram foi associar o gerente a um fast food, né? Como se o gerente fizesse com que a máquina, não é? Nesse caso a máquina humana, eles tentam fazer com que essa máquina trabalhe o mais suavemente possível, mas seguindo uma linha rígida sobre horários, né? Como essas pessoas trabalham otimizando essas operações, padronizando, fazendo com que as pessoas sempre sigam uma receita e sempre eliminando algumas experimentações, né? Então, é como se fosse gerenciar funcionários, né? Tomando decisões sempre opostas ao correto, né? Fazendo as pessoas robotizadas, digamos assim. Então, sempre tem uma cota para erros, em que os funcionários pensantes, eles podem ocasionalmente errar, isso é natural, e isso faz parte do trabalho. Porém, muitos gerentes, né, fazem uma associação quase bíblica que entre errar no trabalho e quebrar uma regra moral, quando um erro fosse extremamente crítico e inevitável, não pode acontecer, não é? Então, essa abordagem faz com que muitas ideias, né, e ótimas ideias possam se perder pelo simples fato do funcionário ter medo de expor aquela ideia e ter medo de errar, né? Então, uma abordagem que os autores falam é que sempre mostrar com que algumas situações sem saída, né, nada não é a melhor resposta, né? Então, é quando as pessoas resolvem uma situação, devem ser parabenizadas, e isso é importante para algumas pessoas, né? Outra coisa que os autores tratam também é com que eles têm o poder, né, de chutar as pessoas quando bem convém, né? Então, eles usam esse poder para influenciar as outras pessoas a ficarem mais ativas, né? Mas, porém, isso aí não vai tornar as pessoas mais criativas, inventivas e com um bom fluxo de trabalho, apenas tentando fazer a coisa mais rápida e mais importantemente, né, suplementada pelo chefe possível. Então, isso aí é muito desencorajador, né? Mesmo quando o trabalho, né, é a paixão daquela pessoa, aquela pessoa ama o que faz. Então, isso sempre vai ser uma coisa muito triste, uma abordagem que quase sempre é supérflua, né? Então, você passa, o gerente, né, no caso, passa prazos inalcançáveis para as pessoas continuarem trabalhando, né? Então, isso aí é bem evidente em alguns projetos. E outros gerentes também tratam como se fosse as pessoas fossem vendidas nas lojas
nas lojas simplesmente pelo fato que deles adotarem uma atitude, se esforçam para pensar que ninguém é insubstituível, né? E alguns mostram essa ideia dentro do ambiente, né? Para que as pessoas temam a sua saída, né? E fazer com que não há a saída de uma pessoa-chave. É como se o gerente fosse lá na loja, escolhesse, me envia aí um novo front-end, porém com um pouco menos de arrogância, né? Então, não é bem assim, né? Os autores falam que sempre há profissionais que devem ser tratados de formas individuais e trazem um caso, né? Que é a falta de percepção por parte dos gerentes, né? Em que um dos funcionários sempre gastava 50% a mais em relação à refeição dos demais funcionários, né? Então, o chefe achou por bem, né? Taxar aquele funcionário como criminoso da comida, não é? Mas não era bem assim. Ele apenas gastava muito, né, na comida porque a logística de trabalho dele era diferenciada, né? Então ele não gastava muito com comida, ele apenas tinha um ambiente e uma relação com o seu trabalho diferenciada que fazia o que o tornava individual, né? Então, a individualidade dos trabalhadores em alguns ambientes é continuamente perturbada pelos gerentes e que eles adotam um estilo de gerenciamento do mundo de produção, né? E que o gerente de pessoas, por natureza, né, ele deveria compreender o que é individualidade, o que faz a química vital efetiva do projeto, né? E como cultivar isso aí, né? Então, o único momento em que o projeto atinge um estado de equilíbrio e conforto é quando está morto, né? Então, a menos que seu projeto não esteja cancelado, né, ou morto, então o gerente de projetos ele tem, né, ele tem um dever de tornar, né, esse esforço mais dinâmico, né? E na maneira de avaliar com a importância de algumas pessoas no projeto, então normalmente é baseada na quantidade de código, na quantidade de produção, e não é bem isso, né? Os autores falam que os gerentes não prestam atenção à forma como cada pessoa se insere no esforço como um todo de um projeto, né? Então, que muitas dessas pessoas, mesmo não sendo excepcionais desenvolvedores ou excepcionais testadores, né, ou qualquer outra coisa de ambiente de produção, a presença delas fazem com que o projeto aconteça, né? Fazem com que tenha o sucesso, né? E que fortaleça naturalmente os times, né? Promovendo uma melhor comunicação entre a equipe, tornando o ambiente mais agradável, né? Sendo como um catalisador do projeto, o que é essencial dentro do time de desenvolvimento. E muitos gerentes não enxergam isso, né? Outra coisa também que eles abordam é que se você está encarregado de realizar uma tarefa, né, que proporção do seu tempo deve ser dedicado realmente a essa tarefa, né? Então, muitos gerentes erroneamente falam que 100% é uma tarefa muito importante e não é bem isso, não é? Porque o ideal durante a experiência dos autores é que deve haver, não é, alguma provisão de tempo para brainstorming, investigação de novos métodos, descobrir como evitar alguma subtarefa, realizar algum treinamento sobre um projeto, uma leitura, não é, para reforçar a ideia do desenvolvimento, né? E ele coloca como uma pergunta-chave: essa coisa deve ser feita, né? Sempre ao longo dessa mentalidade de cheeseburger, né? Do gerente, né? Que esteja em estado estacionário, né? Ele não concorda com essa ideia de pensar no trabalho. Então, toda inclinação é empurrar esforço, como fazer, produzir 100% do tempo, né? Então, quase fazendo com que o time
façam um esforço heróico, né? E sem que tenham tempo para interagir ou se divertir, que isso é um ponto extremamente crucial, né? Então, que nesse capítulo que de Viena Waits for You, então, alguns anos atrás, né, os autores estavam conversando com um gerente e ele falava, o gerente de projeto falava para o autor, né, como era a loucura do projeto e o quão problemática foi, né, esse projeto para a sua equipe, né, onde alguns casais se separaram, pais tiveram problemas com seus filhos, por estarem demasiadamente ocupados com o projeto, os filhos tiveram problemas com drogas, e os autores, observando essa conversa, falaram que existe uma sensação generalizada de que a gestão, né, desse mundo real do desenvolvimento consiste em fazer com que as pessoas trabalhem mais e por mais tempo, né, mesmo que custem as suas vidas pessoais, né? Então, no decorrer do livro, ele fala a teoria, né, espanhola, né, de gerenciamento, né? E o que é essa teoria espanhola? Ele faz uma alusão, né, de que há muito tempo, né, historiadores foram uma abstração entre as diferentes teorias de valor, né? E uma delas é essa teoria espanhola, que diz que existe acúmulo de valor finito na Terra, perdão. E esse valor finito teriam que armazenar riquezas, extrair o máximo possível do solo, né? E depois veio a teoria inglesa, que dizia que o valor poderia ser criado por meio de engenhos e tecnologia. Então, a Inglaterra sofreu a Revolução Industrial, enquanto a Espanha corria atrás da descoberta, exploração de novas terras, e com isso, né, fizeram um esforço muito gigantesco, né, e em direção à inflação, né, onde os espanhóis tiveram muito ouro, né, por poucas mercadorias utilizáveis, né. E então os autores fazem essa associação da teoria espanhola, né, aos gerentes, né, de desenvolvimento de software. Aonde quer que estejam, estão sempre falando em produtividade. Produtividade pode ser estendida como conceber mais em uma hora de trabalho, ou como é mais frequentemente entendida, a fim de extrair mais por uma hora de pagamento, né? Sendo que existe aí um abismo entre essas duas compreensões, né? E que os gerentes, que seguidores dessa teoria espanhola, que a teoria espanhola, resumindo, é a associação da produtividade, né? Então, eles dividem todo o trabalho que é feito em uma semana por 40 horas semanais, na maioria das vezes, né? E que isso é erroneamente, né? Que os autores enxergam isso como uma fraude. Então, ele fala também que em relação a esses trabalhadores, né? Embora a equipe ele possa ser exposta à mensagem trabalhe mais e mais forte, né? Enquanto estão no trabalho, existe uma mensagem aí subliminar e forte, né? Para cada uma das pessoas do time, que a mensagem em casa é que a vida está passando por eles, né? Que mesmo que eles trabalhem mais e mais forte durante o trabalho, ele tem aquele pensamento da a lavanderia está cheia, né? Os bebês estão desamparados, né? O seu companheiro ou companheira está buscando por novos horizontes, né? E isso não é uma coisa, né? Saudável, né? E eles sabem que precisam fazer alguma coisa importante do que simplesmente focar, trabalhar, trabalhar e trabalhar, né? Então,
horas extras, né, de trabalhadores assalariados é fruto da ingênua imaginação dos gerentes, né, que é como se fosse acrescentar ao banco de horas, né, tentar fazer com que as pessoas trabalhem muito tempo, certo, e isso vai resultar na perda, né, de respeito pelo gerente, porque ninguém pode realmente trabalhar muito mais do que 40 horas, né? Pelo menos não continuamente com o mesmo nível de intensidade, de criatividade no trabalho, né? Então, tem uma zona aí que os melhores funcionários, quando são submetidos, né, a excesso de hora extra, reagem aumentando o seu tempo de café, indo ao banheiro mais vezes, né? Então, os únicos que trabalham independentemente desse acesso são os workaholics, né? Que eles também, né, os autores tratam nesse livro, né? Que são as pessoas que trabalham demasiadas horas, né? Mas que isso aí só tende a sofrer um declínio, né, na eficiência, né? Então, ponha muita pressão que essas pessoas irão avançar, né, sobre suas vidas pessoais, colocar o trabalho sobre as vidas pessoais delas, né? Então, não importa o quão desesperado, né, esteja para colocar horas em cima deles, um gerente, então você não pode privá-los de suas vidas pessoais, né? A perda de um funcionário não valerá a pena, principalmente de um bom funcionário. Não pode sacrificar sempre família, o lar, a juventude em prol do trabalho. Não é saudável, né? Não é bom. Então, sempre que ocorre isso, que as pessoas colocam seu trabalho acima de seus questionamentos pessoais, né? Muitos, né, irão abandonar o emprego, né? Muitos ficarão sobrecarregados. Então, muitas vezes que escutamos alguém falar sobre produtividade, né, às vezes escutamos em ambientes de desenvolvimento a palavra rotatividade, né? E provavelmente ela não é dita, né, em relação ao projeto, né? E sim, sempre o que os autores falam é do poder do gerente fazer com que isso aconteça, não é? Mas nas organizações, não é? Sempre que aumentar a produtividade, eles estão colocando pressão sobre as pessoas para fazerem horas extras, mecanizando os procedimentos de desenvolvimento de produtos, comprometendo a qualidade do produto, padronizando os procedimentos. Então, qualquer uma dessas medidas pode potencialmente fazer com que o funcionário, né, trabalhar menos animado e menos satisfeito e, consequentemente, ter a sua rotatividade aí no projeto, né? Porque é sempre melhor ter a esperança de um prazo impossível para extrair dos funcionários, né? Então, isso aí realmente funciona, né? Isso aí é mágica. Um gerente de software não pode pensar assim, dar prazos e deixar as pessoas sob pressão, né, para trabalhar apenas mais rápido, né? Então, outra coisa, né, que é abordada no livro, que tem milhões de maneiras de perder um dia, mas nem um único momento de tê-lo de volta, porque eles trazem também as causas, né, do que pode acontecer no ambiente de trabalho e a contabilização de horas minuciosas é errado, porque tem um telefone que toca, né, a impressora que quebra, o cara da doação de sangue que liga para fazer a revisão do trabalho, né, folha de ponto a ser preenchido, e quando vê, acabou o dia, né? Então, alguns dias você nunca gasta
em um minuto produtivo e nada relacionado com a realização do trabalho real, né? Então, não seria tão ruim se todas essas distrações afetassem apenas o gerente, enquanto o resto da equipe trabalharia pacificamente. Mas, como você sabe, não é assim que acontece, né? O dia de trabalho de todos é atormentado por telefonemas, interrupções, frustrações, né? E dias inteiros são perdidos. E que nem sempre é culpa do funcionário, tá? Então, fala aí como ter as pessoas corretas, né? Então, o resultado final de qualquer esforço é mais uma função de quem faz o trabalho do que como o trabalho é feito, né? Então, a administração não dá atenção à contratação e manutenção das pessoas certas, né? Não tem vistas a personalidade ou talentos individuais, né? Então, os autores também trazem uma fórmula de sucesso que é conseguir pessoas certas e, além de conseguir as pessoas certas para o time, fazer com que essas pessoas não queiram partir do seu trabalho, né? Que estejam felizes e deixá-los tranquilos, né? Não pressioná-los tanto, né? Os autores também trazem a ideia de o seguinte: pense uma experiência de trabalho particularmente agradável em sua carreira. O que foi que tornou essa experiência prazerosa? Então, uma resposta para um autor é simples: o desafio, né? Boas experiências de trabalho. Então, foi observado ao longo da experiência dos autores também que o desafio do trabalho é importante, sim, mas não só o desafio por si só. É importante, né, também que o grupo esteja integrado, né? Que o grupo esteja concentrado a fazer algo junto e com as pessoas se divertindo mais, né? E foi observado que nos grupos de trabalho de teste, aqueles em que pessoas se divertiam mais tinham desempenho máximo, né? E as interações entre a equipe são extremamente importantes e ao longo do projeto, né, eles podem se dedicar ao trabalho superando obstáculos enormes, né? E essas pessoas trabalham muito melhor quando se divertem e quando a equipe está reunida. E outra visão, né? Como matar um time, né? Como fazer com que um time dissolva, né? Então, de volta ao modo brainstorming, né? Os autores começaram a procurar 6 coisas que poderiam fazer possível uma boa formação da equipe. Mas ao longo da escrita do livro, né? Eles fizeram uma engenharia reversa e relataram que, em vez de procurar maneiras de tornar possível a formação de equipes, né, eles começaram a pensar como fazer com que aquela equipe se torne possível, né? Então, fazer com que matar há mais razões, né, a serem relatadas, né? Eles descobriram que muitas maneiras infalíveis de inibir a formação de equipe, então interromper a sociologia do projeto, né? E essas medidas tomadas em conjunto constituem estratégia que eles apelidaram de timicídio, né? Em que listam as técnicas, né? Que é a gestão defensiva, extrema burocracia, separação física, fragmentação do tempo das pessoas, redução da qualidade do produto, né? E durante o livro ele fala muito que muitos desenvolvedores ficam tristes porque diminui a qualidade do produto para poder entregar um produto em determinado prazo e prazos estipulados assim quase heróicos, né? Ou prazos falsos, né? Em que o desenvolvedor recebe um prazo mais curto do que o real, né, para poder o gerente administrar isso, o que não é correto.
né? Então, algumas dessas técnicas, né, parecerão terrivelmente familiares em muitas equipes e por isso que eles listaram aí como coisas que as empresas fazem o tempo todo e que acabam com a equipe. Então, alguns comentários meus, né, sobre a relevância e a contribuição desse livro é enorme, né? Então, o que é que faz esse livro abordar? Ele trata muitos problemas que acontecem, né, dentro do ambiente de desenvolvimento, muitas equipes, né? E com isso é uma enorme contribuição que muitos gerentes de times de desenvolvimento poderiam ler, né, para amenizar alguns desses efeitos em sua equipe e fazer com que muitos projetos ocorram com mais sucesso, né? Então, é um excelente livro, né, que trata não somente de tecnologia, e sim de pessoas, e que pessoas importam em um ambiente de projeto, e que pessoas precisam ser observadas e cuidadas, não é? Então, este é o fim. Muito obrigada, né? Então, até a próxima. Até mais, pessoal.